Rapaz, e a treta entre o Abel Ferreira e o Leonardo Baran, que continua dando o que falar nas redes sociais? Realmente eu não entendi porque que não quis falar do Admar. Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quer fazer? Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta. Sobre o Admar. E aí o Abel se sentiu provocado. Quando ele fala assim, né, algum de vocês, claro que ele se referiu a mim. Pô, o cara ali acha que eu sou burro. Pode ser que já houve algum tipo de problema, eu não sei. O problema é você, cara, que é um idiota. Esse é o problema. Você vai ver no vídeo de hoje a pergunta que o Baran fez, o porquê o Abel se irritou tanto e vários outros influenciadores detonando o jornalista. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Rapaziada, quero lembrar que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. E olha, o SofaScore é um aplicativo completo onde você consegue acompanhar ligas, clubes e o desempenho de jogadores com análise e estatísticas detalhadas para você entender muito mais do jogo além do jogo. E para baixar o SofaScore é gratuito, só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Baixa que eu tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo, beleza? Você deve ter visto que depois da primeira rodada do Mundial de Clubes, na coletiva, o Abel foi questionado ali pelo Baran sobre o novo executivo de futebol do Vasco, o português. Deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português. Dessa vez para ser executivo de futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quer fazer? Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta. Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalists do the questions. Yes, please. In the middle section, please. Bom, essa entrevista do Baran, essa pergunta não pegou nada bem e ele até tentou se justificar no seu canal por alguns ataques que ele estava sofrendo nas redes sociais depois da pergunta não ser muito bem avaliada nem pelo treinador e nem por outros colegas de profissão. Para o bom entendimento. Primeiro, torcedor, você faz uma pergunta e aí você tem uma resposta. E muita gente analisa se a pergunta ela é boa ou ela é ruim de acordo com a resposta. E há um erro de avaliação nisso aí. E eu vou explicar. Eu fiz ontem a pergunta para o Abel Ferreira e a resposta ela foi ruim porque a gente nem teve uma resposta, né? Aí muitos falaram, pergunta ruim, tu é um lixo. A maioria, teve gente que elogiou, mas a maioria caiu de pau. Péssimo, como é que você vai para ir para os Estados Unidos para fazer uma pergunta dessa? Enfim. Pô, mas se o Abel responde assim, ó, conheço o Admar desde os tempos do Porto, é um baita profissional, vai fazer muito bem ao Vasco da Gama, ao futebol brasileiro, bela contratação, é um executivo de primeira linha, as pessoas iam falar assim, ó, ótima pergunta, Baran, pô, você representou bem o Vasco, porra, que legal você falar do Vasco aí no Mundial. Com certeza isso vai acontecer, gente. Eu tô desde 95 trabalhando com isso, então eu sei como é que funciona. E é um erro, e eu vejo isso com outros colegas também, as pessoas avaliando se a pergunta é boa ou se ela é ruim, de acordo com a resposta. Vocês vão ouvir o Abel aqui. E a pergunta, gente, ela é muito pertinente para nós vascaínos. Ela é muito pertinente. Quando se faz uma pergunta fora do contexto do evento, o evento era o jogo do Palmeiras e a Copa do Mundo. Quando você faz uma pergunta desse tipo, ou quando eu faço, e é comum eu fazer, fora da caixinha, bem comum, eu peço para fazer no final. Sempre falo, gente, deixa eu fazer a última pergunta. E a última pergunta, ela foi minha. Já tinha tido uma última pergunta. Aí eu pedi para o assessor da FIFA, eu já estava pedindo para ele, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. E aí eu fiz a pergunta. Ela fecharia a entrevista coletiva. Não fechou porque o Abel pediu para passar a pergunta para outro, então o outro acabou fechando. Ela fecharia ali. Por quê? Porque todos os assuntos do jogo já foram debatidos. Tudo já foi falado. Então eu deixo para fazer a minha última no final. E por que ela foi uma pergunta de contexto? Porque ele é um português que trabalhou no Porto e que viveu boa parte da vida dele no Porto.
O Vasco contrata um profissional que mora no Porto, que viveu no Porto e que trabalhou no Porto e que é português. Então, eu perguntei a um baita técnico português sobre um profissional português. Então, ela foi pertinente. Na minha avaliação, ela foi pertinente. Agora, a gente não pode ter aqui analista de coletiva, que é o que a gente vê, muita gente analisando as perguntas. Gente, cada um faz a pergunta que quiser, dentro da sua pauta. E tem várias perguntas que você acompanha numa coletiva, em várias delas, que é completamente fora do contexto, mas é a pauta do jornalista. E isso é inegociável. Não gostou da pergunta? Compra uma passagem, faz o credenciamento e vai lá fazer a porra da pergunta. Zero problema. Preste atenção agora, porque eu vou colocar bem bonitinho aqui, a maneira que a pergunta foi feita, a resposta do Abel. E aí, eu acho que tem uma treta entre o Abel e o Admar. Eu até mandei mensagem para o Admar e o vídeo também. Vou falar sobre isso já já. Antes, vamos botar o vídeo da minha pergunta para o Abel Ferreira e eu peço mais uma vez, deixa o seu like aí. Deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português, dessa vez para ser executivo do futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Yes, please. Tá aí. A gente respeita, não sei o motivo que fez com que o Abel não falasse sobre o Admar Lopes. Não tenho nem ideia se eles têm algum tipo de problema, alguma rusga, enfim. Realmente eu não entendi porque que não quis falar do Admar. Pode ser que já houve algum tipo de problema, eu não sei. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Gente, para mim ficou muito claro, para mim está claro que há um problema, ou houve algum tipo de problema no passado entre o Abel e o Admar. E aí o Abel se sentiu provocado. Quando ele fala assim, né, algum de vocês, claro que ele se referiu a mim, pô, o cara ali acha que eu sou burro. Ele imaginou que eu estivesse provocando por alguma coisa que teria acontecido no passado entre ele e o Admar. E, de fato, eu não tenho absoluta ideia, mas ele se sentiu provocado. Tipo, pô, esse cara tá fazendo essa pergunta porque ele sabe que aconteceu aquilo no passado. No final, eu fui até o assessor de imprensa do Palmeiras e falei com ele, olha, pareceu que houve algum problema entre ele e o Admar. Eu não sei de nenhum tipo de problema, não tenho a menor ideia. Então, eu só quero que você fale pro Abel que eu não quis ser provocativo. Eu tenho um canal de Vasco e perguntei porque eu achei que ele fosse falar sobre o profissional, ia ser bem bacana. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Depois, eu mandei mensagem para o Admar. Expliquei para ele, Admar, olha, houve isso aqui na entrevista, eu não quis fazer nenhum tipo de provocação, não sei se vocês tiveram algum tipo de problema, mas eu quero te dizer que eu fiz essa pergunta e aconteceu isso. E mandei o vídeo para ele. O Admar leu as mensagens e não respondeu. E teve outros jornalistas e youtubers que questionaram a pergunta do Baran de maneira educada. Que pergunta foi essa que o repórter Leonardo Baran fez para Abel Ferreira? Reclamam que às vezes o Abel é um pouco ríspido nas respostas, mas gente, que vergonha alheia foi essa pergunta que o repórter fez. Antes eu vou mostrar a pergunta para vocês entenderem o que aconteceu. Abel, deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português, dessa vez para ser executivo do futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Que caraiada que o torcedor do Palmeiras quer saber do Vasco da Gama. O cara é técnico do Palmeiras, está representando o clube no Mundial, Super Mundial de Clubes. Aí o repórter vai lá e me mete uma pergunta sobre Vasco da Gama, sobre um dirigente que vem pro Vasco da Gama. O Abel ainda foi educado, tá? Ele deu a oportunidade do cara fazer outra pergunta, olha só. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Olha a cara do Abel. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero... Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta. Ou seja, o Abel deu duas chances pro cara fazer uma pergunta decente. Ou melhor, decente não, mas que vá de encontro com o Palmeiras, que ele é o treinador do Palmeiras. Quer fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta...
Sobre o Admar. Sobre o Admar, mano, o que tá acontecendo, minha gente? Se fosse ainda uma pergunta em que o Abel estivesse envolvido, sei lá, com esse tal de Admar, ainda vá lá. Mas qual a relação do Admar, do Vasco, com o Palmeiras, com o Abel Ferreira? Os repórteres e jornalistas também pedem, né? Pelo amor de Deus. Cobram tanta preparação dos jogadores, mas tá na hora dos jornalistas e repórteres também começarem a se preparar as coletivas, né? Porque parece que eles não sabem o que perguntar. Já tem outros que não suportam o estilo dele, e aí, meu amigo, acabaram detonando ele nas redes sociais. Dito jornalista, ele fez uma pergunta lá na coletiva do Abel, no Mundial, e ele fez essa pergunta exatamente para viralizar. Ele sabe que o Abel é um cara que é esquentado, que dá algumas respostas. Talvez ele nem tenha gostado tanto da resposta do Abel. Ele esperava que o Abel fosse mais grosseiro com ele. Porque, pô, gente, pelo amor de Deus, o cara tá lá no Mundial de Clubes e o cara faz uma pergunta idiota, cara. Uma pergunta que nada a ver com nada a ver, exatamente pra viralizar. Esses caras, eles fazem isso porque querem. Eles fazem isso pensado. Isso tudo é pensado, cara. Pode ser que já houve algum tipo de problema, eu não sei. O problema é você, cara, que é um idiota. Esse é o problema. Rapaz, isso é um idiota completo. É um idiota perfeito. Que malandro escroto, cara. Eu fico imaginando os parentes desse cara, vendo ele fazer essas caras e bocas na internet, entendeu? Essas palhaçadas. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal agora. Não deixe para depois. Você vai se esquecer. Se sujeitando a esse ridículo aí, cara. E ele queria mais, tá? Ele queria que o Abel desse uma resposta para ele que envergonhasse ele ali na frente de todo mundo, para ele se fazer de vítima. Olha o que aconteceu. Ele queria isso, cara. Ele não gostou dessa resposta do Abel, não, que só ignorou. Cara, você não quer fazer outra pergunta? Não, vamos pro próximo aí. Como que o cara se sujeita a isso, irmão? A não ser exatamente para viralizar, para ganhar visualizações. Ele queria que o Abel fosse mais duro com ele. Ele queria que o Abel desse uma resposta pior, xingasse, que ele sabe que o cara é esquentado. Para viralizar. Essas pessoas, eles são assim. Você vê aí, ó, já colocou grego quantas vezes no Vasco, até hoje fala de grego. Bomba, grego, não sei o quê, e outros também, né? Views, likes, dólares aí do YouTube. Eles são assim. Teve um que forçou meleca, cara, catarro, cara porco pra cacete. E aí eu te pergunto, tá certa a pergunta dele? Tem que se avaliar a pergunta? Pode perguntar o que quiser? O Abel deu chilique à toa? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?